Arrô, mulheres, saudade de vocês. Cuidado com as memórias, elas podem te dar uma volta, muito mais, elas podem te dar um tombo. Hoje eu estava conversando com um rapaz que está se relacionando com uma moça que o relacionamento está dando super certo. Tem muita afinidade com ela com ele também, conversam muito, são muito amigos, companheiros, uma coisa linda de se ver. Mas ele comenta comigo: Carla, tem um monte de memória que vai vindo na minha cabeça. Esse rapaz, eu conheço ele há algum tempo, há um ano mais ou menos, porque ele veio fazer uma constelação familiar comigo. Nessa época, é um rapaz de 42 anos, se eu não me engano. Nessa época, ele ainda estava morando com a mãe dele, aos 42 anos, ainda morando na casa da mãe, né? E eu comentei com ele: olha, provavelmente você está no lugar do seu pai para sua mãe, né? Então, o pai dele não pôde ficar com a mãe, escolheu outro caminho e ele ficou no lugar do pai para a mãe, para a família, né? Então, a gente fez uma constelação familiar e essa constelação teve muito sucesso. Ele foi liberado do campo e logo pôde se mudar, porque ele tinha também questões de impedimentos com a vida profissional, que a gente sabe que tem a ver com o masculino do paterno, né? Então, após essa constelação, aconteceu dele conseguir um emprego em outra cidade. Então, aquela coisa, aconteceram duas coisas em uma só, que facilitaram ele muito no que ele precisava, no que ele queria muito fazer, que era morar sozinho, né? Então, ele foi trabalhar em outra cidade e ficou longe da mamãe, não é isso? A gente sabe que então vão vir muitas memórias para a gente voltar para casa da mamãe. Depois ele me procurou: Carla, eu quero um relacionamento afetivo, os meus relacionamentos não vão para frente, não duram. Quando eu vejo aquilo já terminou, enfim. E a gente foi olhar isso na constelação. Óbvio que quando a gente vem de um histórico do nosso núcleo familiar, do relacionamento dos nossos pais, como que foi esse relacionamento, a gente tem memória sobre isso, né? A gente tem memória sobre isso. Bem, fizemos a constelação, o campo mais uma vez foi liberado e ele logo conseguiu uma namorada extraordinária, que eles têm muita afinidade, eles conversam muito, são muito companheiros. E hoje eu estava conversando com ele de manhã, né, no WhatsApp. E eu falei: aí, como é que tá o relacionamento e as memórias? Ele falou: Carla, impressionante como vem memórias, né? E eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim também, a gente quer casar, mas olha, as memórias ficam rodando a minha cabeça, rodando a minha cabeça, rodando a minha cabeça. E eu falei para ele o seguinte: fica atento, porque de alguma forma você está fazendo força para destruir o seu relacionamento. Vamos olhar para as memórias familiares, vamos olhar para as suas recordações da sua criança interior, o que você traz ali na tua bagagem, né? Inclusive, orientei para ele fazer a FT dizendo o seguinte: por mais que eu não queira ser feliz num relacionamento, eu me amo e me perdoo profundo e completamente. Por mais que eu não queira ser feliz num relacionamento, por mais que eu não queira um amor na minha vida, por mais que eu não queira um amor verdadeiro na minha vida, né? A FT, para quem não conhece, é a técnica de liberação emocional que a gente faz com os toques no, no corpo, né? Mas a gente pode fazer os decretos também de limpeza. Eu sou a ressurreição e a vida nessa situação. Por mais que eu não queira ter um amor na minha vida, eu sou a ressurreição e a vida nessa situação. A gente pode limpar a memória. Bem, o que acontece?
que é, na verdade, o tema dessa live, né? O tema que a gente traz a partir dos casos que acontecem. O que a gente chama de ego, que é a programação, que são as memórias, né? O ego criou aquele personagem e aquele personagem mantém o mundo dele. Então, cada personagem que o ego vai criando, e na nossa vida a gente cria vários personagens, cada personagem cria um mundo próprio, né? Então, esse rapaz, ele tem aquele personagem que foi criado há um tempo atrás pelo campo mórfico familiar, né? O pai não pôde ficar, ele se colocou ali no lugar da mãe, com a mãe, morou com a mamãe, não é isso? Morou com a mamãe, a vida toda, praticamente 42 anos morando com a mãe, é muito tempo. Gente, olha, tá cheio de passarinho ali fora e tem beija-flor também. Coisa boa, né, para nossa egrégora aqui, beija-flor. Colibri, colibri, colibri. Muito lindo. Então, essas memórias, elas ficam rodando, porque é o mundo que a pessoa conhece, né? Então, no caso dele, o mundo onde ele se sentia só, o mundo onde ele queria sair de casa e não conseguia, o mundo onde ele queria ter uma companheira e não conseguia. E tudo isso tem força. Quando a gente fala que a gente está liberando uma memória, é realmente isso. A memória vai sendo liberada, liberada, liberada aos poucos. E mais um pouco liberada, e mais um pouco liberada, não é? Então, o que tem dentro da pessoa ainda de sombra, que quer voltar para a casa da mãe, quanta culpa ele sente em ser feliz num relacionamento, quando a mãe não foi e quando o pai não foi também, né? Então, quanta culpa eu carrego quando eu estou bem num relacionamento, eu estou feliz e eu olho para trás e vejo a minha mãe. Uau, gente! Uau! Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa observar, ter a autoobservação, com a autoobservação, a gente vai poder prestar atenção no que está acontecendo dentro da gente. É por isso que a gente precisa fazer silêncio, é preciso meditar, é preciso entrar em contato com a natureza, comungar com a natureza, para que a gente comece a trazer a nossa atenção para dentro de nós e poder observar essa telinha aqui dentro, o que está acontecendo. Então, eu quero falar mais algumas coisas sobre isso. É um rapaz que ainda tem memórias de críticas sobre si. Então, vejam bem, tem essas memórias que eu já falei. Aí tem a memória de crítica sobre si. Aí fica, mas por que eu fico ainda assim? Mas por que eu não tô bem? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que não sei o quê? Eu não vou conseguir sair disso. Eu não vou conseguir ter sucesso nisso. Então aquilo fica rodando, 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 se soma aquelas outras memórias, né? Então, precisa ter muito cuidado com as conversas que a gente tem, né? Quando eu estava falando para ele, olha, busca um terapeuta de acompanhamento para você, mas procura um terapeuta sistêmico, que tenha visão sistêmica, porque sentar diante de um terapeuta ou de um psicólogo e ficar falando dos problemas não vai resolver. Pelo contrário, vai piorar, vai agravar, né? Então, veja, as memórias. Aí eu sento lá, vou contar. Aí eu sento com um amigo. Vou contar para o amigo, porque eu tô vivendo isso, porque isso, que aí eu tô infeliz nisso, que eu tô com problema disso. O que acontece? O nosso cérebro, gente, vai fazendo mais e mais conexões neurais sobre aquilo. E aquilo tudo vai se fortalecendo na nossa realidade, né? Aí eu falei para ele, olha para o que você quer e limpa o que você não quer. Olha para o que você quer, limpa o que você não quer. Por mais que eu não queira um relacionamento, você está fazendo força para não ter esse relacionamento por culpa
sistêmica, né? Por consciência pesada diante da sua mãe. Né? Então, essa é uma questão para a constelação familiar? Seria, mas como ele já fez 2 constelações e o campo já liberou bastante, não é preciso. Ele pode ir limpando memória, né? Fazendo os decretos, fazendo as limpezas. Ele conhece Ho'oponopono também, ele me conhece de muitos anos dos vídeos de Ho'oponopono. Então, a pessoa pode tratar de si também. Aliás, a gente tem que tratar da gente, a gente tem que fazer de limpeza de memória na gente, né? Então, esse é um tema muito importante para a pessoa poder sair dessa roda que a gente chama a roda de Sansara, o círculo da raposa. A raposa fica correndo em círculos, em círculos, em círculos, em círculos, em círculos. Tem uma outra moça que se trabalhou comigo também nas constelações familiares para conseguir um relacionamento. E estava bastante emaranhada com a mãe, principalmente com a mãe, mas com o pai também, e com o relacionamento dos pais, né? Então, ok, ela conseguiu um relacionamento, Carla, tô namorando, tá. Daqui a pouco ela tava, Carla, quanta memória que vem quando eu tô me relacionando. Então, quando eu estou longe dele, eu fico com saudade, eu me sinto amorosa com ele. Aí, quando ele vem, a gente se encontra, eu fico irritada. O que é isso, gente? Uma lealdade invisível ao sistema familiar, né? O que aconteceu no relacionamento do pai e da mãe? Quando ela olha para a mãe, essa moça em especial, ela tinha uma mãe muito crítica, que criticava muito ela. E ela também tinha muito medo da mãe, né? Então também tem um medo envolvido. Se eu me relacionar e for feliz, como que a minha mãe vai ficar? Olha o medo vindo, né? Então, gente, memória é um negócio de enlouquecer a gente. Né? E as memórias nos pegam em todos os níveis da nossa vida, em todos os âmbitos, né? No âmbito profissional, no âmbito das relações, no âmbito financeiro. O que acontece quando você começa a fazer diferente da sua família? Compreende? O que acontece quando você começa a realizar os seus sonhos? O que vem de sombra? Né? Para que você volte para aquele lugar do pertencimento. Inconscientemente, a gente quer o tempo todo pertencer ao clã, pertencer ao núcleo familiar, pertencer àqueles paradigmas. Os paradigmas. Carla, na minha família, todas as mulheres estão separadas ou são solteiras. Eu quero fazer uma constelação familiar para eu conseguir. Eu quero me casar, eu quero um homem. Ok, vamos fazer uma constelação familiar. Aí fez a constelação familiar, consegui um namorado. Daqui a pouco vem aquela enxurrada de sombras. O que é isso? Bem, como você fica quando você olha para trás? Você está aqui feliz com o teu namorado, não é isso? Aí você olha para trás. Ó, a dúvida, vou ou não vou? Vou aqui, quando a pessoa está se relacionando com harmonia com o namorado, ela não se sente fiel à família, inconscientemente, né? Conscientemente ela quer, ela gosta, ela tá bem, ela tá feliz. Inconscientemente, vocês sabem que a gente funciona 97% com a nossa mente subconsciente. Então, inconsciente, não. Eu estou traindo a minha família.
Então tava um vucu-vucu, tava um puxa-empurra, tava um volta, separa, volta, separa, volta, separa, volta. Carla, eu vou separar. Eu falei, olha, faz o seguinte, não separa não, para um pouco. E vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma leitura do campo vibracional com um olhar sistêmico, tá bom. Aí ela veio e falou, tá com o rapaz até hoje. Tá com o rapaz até hoje. Carla, como é que pode? Eu só via defeitos nele. Só via defeitos nele. Foi isso que você ouviu a sua mãe falar do seu pai a vida inteira. Compreende, gente? Então, quando eu falo para vocês que é necessário a gente olhar com profundidade, porque senão nada aqui fora vai dar certo na nossa vida. Eu tiro por mim, né? O quanto a força que eu fazia para criar uma realidade mais leve e não conseguia, né? E não conseguia. É muito interessante. Então, a gente precisa olhar para isso, tá bom? Então, vamos limpar memórias, vamos usar os métodos que a gente gosta, né? Vocês sabem que o primeiro método de limpeza de memórias que eu usei foi o Ho'oponopono. Quando eu falo dele, meus lábios sorriem, né? Que o Ho'oponopono é maravilhoso. É maravilhoso, principalmente para a gente perdoar e se perdoar. Essa é a grande contribuição do Ho'oponopono. Ho'oponopono traz perdão familiar, perdão de vidas passadas e perdão para sua criança interior, né? E então, depois eu fui seguindo com limpeza de memória, até que eu fui relembrando de quando a chama violeta apareceu para mim, tem em torno de 20 e poucos anos atrás, e aquilo veio, né? Saint Germain foi me chamando, e há uns 2 anos e meio, uns 2 anos e poucos atrás, eu comecei a gravar meditações com a chama violeta, meditações para Saint Germain, e agora estou aqui trabalhando na causa de Saint Germain, né? Aceitei. Não só aceitei, eu acho que eu já tinha aceito há muito tempo, mas a gente precisa tá muito pronto, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com a chama violeta é um acelerador de limpeza de karma. Então, filha, se prepara que vai vir um mundo nas tuas costas para você limpar, né? Mas vale muito a pena, que a gente tem força suficiente para limpar e depois a gente vai viver a presença conquistadora, que é a glória do divino em nós, a consciência, a presença, a pacificação. Tá bom? Então, se vocês querem fazer um trabalho mais profundo de limpeza de memória, vai na descrição desse vídeo, clica que você vai encontrar coisas maravilhosas que vão te trazer muita consciência e muita liberdade. Liberdade. Nós precisamos ser livres, como a nossa essência é, como Deus nos criou. Tá bom? Então, um beijinho para vocês e vamos viver as coisas boas que a gente quer viver na nossa vida. Vamos olhar para a nossa família e ter esse entendimento que foi como foi. Talvez tenha sido muito pesado para eles, mas que a gente pode dar esse passo, esse avanço, não só para nós, como para toda a nossa família, né? De criar condições mais leves, inclusive para a nossa descendência, tá bom? Um beijinho para vocês, um grande arro. Beijo!